Época das secas está chegando aí, a gente sabe que começam todos os desafios relacionados a essa estiagem, a essa falta de água, e um dos principais pontos é a questão nutricional, quando a gente fala de bovinos de corte, porque a principal fonte de alimentação dos animais são as pastagens, né? E precisa ser complementada com o uso de suplementação animal para que o animal tenha um desempenho zootécnico adequado e traga lucratividade para o produtor rural. Por isso, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre quais são as melhores estratégias para a suplementação dos animais na época da seca. Então vem com a gente que esse episódio está sensacional. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Eu já estou aqui hoje de home office tomando meu cafezinho raiz para poder gravar com vocês aqui e falar sobre esse assunto que é a suplementação de animais de gado de corte, principalmente agora nessa época da seca, né? Agora se intensifica, então a gente tem aqui um clima mais ameno, né? Principalmente até chegar em julho, agosto, onde o sol começa a estralar de verdade e o capim começa a secar e a gente precisa suplementar os animais para que eles possam ter a nutrição adequada. Bom, para falar sobre esse assunto hoje, nós vamos trazer um convidado hoje que é zootecnista e consultor técnico de uma empresa de nutrição animal. E nosso convidado é o Lucas Barbosa Kondratovic. Seja muito bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Tudo bom por aí? Show de bola. Você está na fazenda? Estou escutando uns passarinhos cantando aí? Não, é casa mesmo. Vai passarinhada canta aqui. Maravilha. Lucas, então, eu falei seu nome certo? É Kondratovic? É isso mesmo. Tá certinho. Dos poucos que acertam, viu, Pedro? Vai tá certinho. Ai, dei sorte. Lucas, então seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, né? Ficamos felizes aí, lisonjeados por você ter aceitado o nosso convite. Lucas, que está falando pra gente lá de Juara, no Mato Grosso, tá lá no Nortão, beirando a Amazônia ali, né? O Mato Grosso a gente fala que tem largura e tem fundura, né? Que aí é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, Mato Grosso é referência. E, logicamente, as commodities, né? Puxam também os custos da questão da nutrição animal. E o Lucas ele é consultor aí da Conan, que é uma empresa especializada em nutrição animal. É isso, Lucas? Fala pra gente um pouco sobre a Conan. Isso, a nossa empresa fica sediada em Boituva, né? A Conan Nutrição Animal. Ela é fundada pelo Dr. Fernando Cardoso e estamos há 20 anos, né, no mercado com Conan e muito conhecida principalmente pelo suplemento, pela tecnologia do aglomerates, né? E temos todo tipo de suplementos, minerais, proteicos, rações, núcleos, tudo com bom desempenho, com altas tecnologias e com uma ótima produtividade aos clientes. Perfeito. É Canaã, então? Eu falei Conan, tá errado? Conan. Conan. Perfeito. Isso. Ô, Lucas, e conta pra gente agora. Então, nesse período da seca agora, a gente vê as pastagens secando e aí o produtor precisa intensificar a suplementação dos animais, porque senão começa a perder desempenho, é isso? Isso, né? Então, essa é uma época bem importante que a gente tem que dar muita atenção à suplementação, né? Primeiro, a gente tem que dar atenção à pastagem, porque tem que ter, mesmo que seja uma pastagem seca, de baixa qualidade, o que é natural nessa época do ano, né? Mas temos que ter fontes de fibra para o funcionamento do rumen, né? E segundo, a suplementação, né? Uma suplementação adequada faz com que os animais eles utilizem melhor essa forragem, né? Essa pastagem, além de não permitir que os animais percam peso, né? Percam, ou seja, score, no caso de vacas, percam corpo, né? Peso corporal nessa época de grandes desafios que é a estiagem, né? Perfeito. E aí, quando a gente fala dessa época de estiagem, que o animal, o gado de corte, né, principalmente, que a gente trabalha na questão da engorda, a gente sabe que ele costuma performar aí na época das águas em torno de 500, 600 gramas por dia, né, quando a gente fala de um GPD, um ganho de peso diário. E aí, quando a gente parte para esse regime das águas, tem algum GPD que você considera interessante, assim, de um gado a pasto mesmo, num regime
sei lá, semi-extensivo, né? Alguma coisa assim suplementada que você acha que é interessante? Se for num sistema de crescimento, engorda, né, recria, engorda, é interessante a gente manter por volta pelo menos dos 200, né, um GMD aí, 200 gramas diárias, para ter um bom desenvolvimento desse animal. Que aí nas águas, ele ganhando mais, que nem você bem comentou, né, Pedro, em torno de 500, então a gente consegue manter uma média boa para uma produtividade adequada em um período mais curto, né? Bacana. Beleza. E aí, ô Lucas, e no Mato Grosso especificamente, assim, tem alguma diferença do resto do manejo que é aplicado aí no centro-oeste, no sudeste do país, nessa questão da época da seca, ou basicamente é o mesmo manejo? Olha, Pedro, o manejo basicamente o mesmo, né? A diferença é que a gente tem muito commodities, que nem você colocou no começo, né? Tem bastante milho, soja aqui na região, bastante DDG, então tem diferentes commodities que auxiliam, né, a gente a ter um manejo mais fácil. Mas no geralzão, né, no Brasil geral, vamos dizer, é mais ou menos o mesmo manejo. Há regiões, aí eu já coloco mais para o norte, mais para Rondônia, Amazônia, né, uma região bastante amazônica mesmo, em que é uma chuva praticamente o ano inteiro. Então eles não sofrem tanto com estiagem, o problema deles acabam sendo outros, né? Entendi. E nessa época, o Lucas, também é muito comum o produtor utilizar aí a ureia, né? E, e a ureia, qual que é o papel da ureia na seca mesmo, que assim, que é comum o produtor usar, né? Até perigoso, né? Até queria que você falasse também aí os cuidados que o produtor tem que ter para não ter problemas no rebanho. Certo. Então, a ureia ela é importantíssima na seca, de extrema importância. Primeiro que ela suplementa proteína, né? Ela é utilizada pelos micro-organismos do rumen para produzir proteína. Esse é o primeiro ponto. E como o pasto está seco, né? Aquele pasto seco que já diminui em quantidade, diminui o consumo e também diminui a qualidade, né? Diminui a porcentagem de proteína no pasto. Então, esse é o primeiro ponto que a ureia auxilia. Segundo ponto, ela estimula uma melhor fermentação desses micro-organismos ruminais. Então, ela funciona de alimento para que tenha maior proliferação desses micro-organismos ruminais e assim com que esses micro-organismos consigam utilizar melhor também o pasto, né? A fibra proveniente do pasto. Terceiro ponto, você falou em tomar cuidado com a ureia, né? Realmente, a ureia tem seus cuidados que devem ser tomados. Principal ponto, quando se trabalha com ureia, é o manejo do suplemento, com certeza, porque há muitos casos aí, já vi muitos casos de clientes, de amigos e tudo mais, que sofreram com intoxicação por ureia, mas o problema não é a ureia em si, e sim o manejo, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a coxo molhado, que na seca não é um grande problema, né? Mas quando o coxo mole tem produto com ureia, essa água que fica ali no coxo e não lixivia, ela solubiliza a ureia e quando o animal consome essa água, ele toma basicamente ureia. E também com empedramento, né? Muitas vezes essa ureia pode vir em pequenos grânulos, pequenas pedras, e se o boi come uma pedra dessa daí, ele pode intoxicar por ureia. Então, é basicamente o manejo, é tomar muito cuidado para o boi não consumir muita ureia de uma vez só. Esse é o cuidado que tem que ser tomado. Entende? E se o animal chegar a consumir uma quantidade exagerada de ureia aí e começar a ter esses problemas, o que você precisa fazer para não deixar esse animal morrer? Difícil, hein? Difícil, Pedro. Tem que ser uma ação muito rápida, porque normalmente quando o animal intoxica por ureia, os sintomas, quando aparece, ele já está basicamente vindo a óbito, o animal, né? Mas é possível salvar, mas exige muito soro. Há receitinhas de utilizar vinagre, né?
para dar uma estabilizada no rumen, há remédios disponíveis no mercado, mas assim, o principal é tomar cuidado mesmo, é o preventivo, né? O pós, o tratativo, é muito difícil você conseguir, né, salvar um boi aí por intoxicação por ureia. E às vezes pode demorar um boi, qualquer animal, até um cavalo também, né? Às vezes pode demorar assim, coisa de dias, 3, 4 dias, colocando muito soro, usando anti-inflamatórios, entre outros métodos aí, mas é muito custoso e muito complicado, demanda muito esforço. Então, eu atentaria muito mais no preventivo mesmo, né? Bacana. Então, o ideal é seguir a orientação do zootecnista também, né? E ficar atento ao manejo dos custos, né? Porque não deixar ali, né, calcular direitinho essas quantidades, que acho que o animal também, ele meio que... Ele não vai se alimentar de uma quantidade exagerada, né? Ele sabe, ele consumiu um tanto ali, ele já se sente saciado e ele não vai, né? Então, tem que também cuidar desse manejo para não deixar acontecer esse tipo de situação, né, Lucas? Exatamente, Pedro. Você colocou 2 pontos aí. É o manejo de coxo, né? Esse é essencial. E o outro ponto que você bem colocou, Pedro, o animal ele tem essa regulação, né? O bovino ele é muito seletivo. Ele é totalmente seletivo, né? Um animal muito seletivo. Então, ele consome aquela quantidade de ureia que ele sabe que ele vai dar conta, que vai ser bom para ele, e ela é limitante. Chega a um limite ali que ele para de consumir o suplemento mineral por conta que já consumiu bastante ureia, dependendo de como for formulado esse suplemento, né? Mas então o cuidado é realmente manejo coxo. É tomar cuidado para o boi não comer uma pedra de ureia de uma vez só. Às vezes ele comeu aquela pedra de ureia e ele não percebeu que é um limite que extrapola o limite dele, né? Uma quantidade que extrapola o limite dele. Perfeito. Então, sintetizando aqui, né, de uma estratégia de nutrição aí para a época das secas, nós temos aí, então, o uso de ureia, e nós temos aí o uso do manejo dos coxos, o manejo também das pastagens, né? A estratégia também de rotacionar a pastagem para melhorar o tempo de recuperação dela também ajuda, né, Lucas? Isso, Pedro, é o principal ponto, né? É cuidar da pastagem. Tem que cuidar da pastagem, e cuidar da pastagem não é agora, né? Agora já foi, agora já entrou a seca, agora vai ser difícil você cuidar dessa pastagem. Você tem que se planejar lá nas águas para ter uma pastagem suficiente para o seu gado na seca. Se por acaso não é suficiente, aí tem que tomar outras estratégias, como diminuir taxa de lotação, há diversas estratégias, né? Para que tenha pasto suficiente para os animais. E um rotacionado ajuda muito, né? Um diferimento de pastagem, vedação. Então, são algumas estratégias que a gente começa a fazer na seca, nas águas, né? Para que tenha pasto suficiente para os animais que você tem, que você terá durante a seca. E você tendo pasto suficiente na seca, na hora que voltar a chover, você ainda vai ter uma sobra de pasto para que esse pasto brote bem também nas águas. Então é um ciclo, né? Você trata bem nas águas para conseguir ficar bem na seca, trata bem na seca para conseguir se dar bem nas águas, né? Então é o ano inteiro, não é um planejamento de agora ou de um mês, é um planejamento basicamente anual que você tem que fazer, né? Perfeito, né? Então, como a gente diz aqui em Goiás, né? Já chegou na seca, se você não está preparado, já foi embora o boi com a corda, né? O ideal é você se programar para que entrar na seca bem abastecido, né? Bem organizado, para não ter surpresa, né? E não ter que ficar apagando fogo, né? Porque aí a hora que o animal começa a emagrecer, aí todo aquele trabalho que você desempenhou ao longo das águas ali, tudo certinho, fez todo o manejo bem feito, cuidou de tudo, chegou na seca, você deixou a desejar, o animal emagreceu, e aí você acabou perdendo aquela carne que você construiu, né? Aquela carcaça que você construiu no animal. E agora passando um pouco para a parte de mercado, Lucas, como é que você está vendo o mercado aí do boi, né? Parece que deu uma reagida esses dias, o bezerro começou a cair um pouco de preço. Como é que está aí na sua região, a questão do mercado? Pedro, está um mercado bastante desafiador, né?
tem sido bastante desafiador para os pecuaristas, né? Mas tem uma tendência, né? Tem mostrado dado uma reagida, e tem uma tendência, sim, para que volte a essa alta do mercado, né? A gente está num ciclo, né? Aquele ciclo pecuário em que estamos na baixa dele, né? Onde os preços estão mais baixos, os commodities não estão ajudando também, que eles não tiveram essa diminuição de preço proporcionalmente à arroba do boi, né? Vamos dizer assim. E isso faz com que seja mais desafiador, né? Com que se trabalhe com uma margem mais estreita. Mas tem horizontes muito promissores, sim, né? Temos horizontes promissores, já chegamos no ponto baixo mesmo do mercado, e daqui para frente é só melhorar, pode ser que demore um pouquinho mais para se estabilizar num patamar mais alto, mas com certeza, né, é uma tendência de estar um mercado crescente, sim, reagindo cada vez mais, e acredito muito aí que para ano que vem já devemos estar num pico um pouco mais elevado, bem mais favorável ao mercado, né? Até porque a atividade é cíclica, né? O produtor precisa entender esse ciclo, né? Que quando falta bezerro, aí o mercado vai sentir lá na frente a falta do boi, e aí depois começa a faltar bezerro de novo, e aí fica girando essa roda, né? E aí tem que aprender a jogar com essas altas e baixas aí, né? Exatamente, né? Preço da arroba estava boa, o que mais acontece que é matar a matriz, né? Um preço bezerro baixo, uma arroba alta, então vamos matar a matriz, vamos matar a vaca, porque ela dá dinheiro, realmente deu muito dinheiro, né? Um tempo atrás, né? Até hoje ainda é favorável, assim, se pensar em bezerro, né, e vaca, a arroba da vaca ainda vale a pena se abater uma vaca, né? E aí começa a faltar bezerro, né? Então aí recuperando, faltando bezerro, recupera o preço do bezerro e vem todo esse ciclo que você mencionou, né, Pedro? Aí começa a voltar a ter bastante bezerro e voltar a recuperar esses preços, né? Que foram afetados há 2 anos atrás, né? Esses últimos anos aí. Bacana. E qual conselho até para a gente fechar aqui, Lucas, qual conselho você daria para um produtor hoje que está começando as secas aí e não se programou muito bem, o que ele faz para ele passar esse período difícil aí até começar as águas novamente? Então, Pedro, primeiro, né, se não se preparou bem, tudo, primeiro é a preparação, que a gente conversou aqui, né? Caso fugiu dos planos, não conseguiu se preparar e ainda tá com perigo de faltar pasto, temos algum passo que podemos tomar, né? Essa é uma época favorável a descarte de vacas vazias, por exemplo, né? Já foi a estação de monta, quem mexe com estação de monta, pegue suas vacas prenha, cuida bem dela, pega as vacas vazias, descarta a vaca vazia, então alivia um pouco essa taxa de lotação, né? Deixa o pasto para aquelas que realmente estão produzindo, estão com bezerros, né? Então esse é um ponto. Para quem mexe com cria também, né, e vende bezerro, é uma época de vender bezerro, né? Então tira bezerro da fazenda de novo, diminui a taxa de lotação, deixa o pasto para quem realmente precisa. E para quem mexe com engorda e caso não se preparou direito, tem perigo de não ter pastagem suficiente, há alguns caminhos que a gente pode tomar, né? Fazer uma intensificação, por exemplo. Podemos suplementar com proteico energético, né? Fornecer 1,5% do peso vivo para o animal, para que esse animal consoma mais suplemento e menos o pasto, né? Então, ele consumindo mais suplemento, o pasto que ele vai utilizar é uma menor quantidade, mas para fazer um bom funcionamento do rumen. Então, ele, além de consumir menos pasto, ele vai produzir mais, ele vai ter um bom desempenho, né? E outras são formas de intensificar, né? Quem tem oportunidade de fazer um confinamento, um semi-confinamento, faça, né? Diminua, tira esses bois de pastagem, põe em sistemas mais intensificados e deixa o pasto para recria ou para cria, certo? Uma outra ferramenta muito interessante que vem crescendo muito é a TIP, né? Terminação intensiva a pasto. Onde você fecha um piquete
pequeno para 90 cabeças, colocando, por exemplo, 6 a 8 UA por hectare, e suplementa com 2% de peso vivo em ração. Então, você consegue fechar bastante animal pesado em um lugar muito pequeno, sem precisar de infraestrutura de confinamento, por exemplo, né? E fornece apenas uma ração, né, 2% peso vivo e a pastagem como a fonte de fibra, né, dessa dieta desse animal. Então, há diversas formas, não é o fim do mundo, não. Não conseguiu se planejar direitinho? Tem diversas formas que a gente pode auxiliar, sim, né, a passar bem a seca e poder chegar mais tranquilo, né, nas próximas águas. Show de bola, Lucas. Cara, muito obrigado aí pela prosa aí. Acho que foi bastante esclarecedora. Deu para a gente trazer muitos pontos importantes aqui, né? De estratégias para esses produtores que estão aí com a corda no pescoço aí, que está acompanhando aqui nosso canal na boca da seca e às vezes está com dificuldade aí para poder manter os seus resultados zootécnicos. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, como é que é seu Instagram, como é que te acha aí para poder contratar seus serviços ou contratar aí os produtos que a Conan proporciona para o mercado? Pode entrar direto em contato comigo ou com a Conan, né? Meu Instagram é @lucaskondratovic. Eu não sei se vocês vão colocar porque ou soletro aqui, que é um pouquinho difícil, né? Só falando. Mas pode entrar também na Conan, @ConanOficial. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo site da Conan também. Estamos à total disposição de atender aí, a gente atende o Brasil inteiro e atender a todos os proprietários, os pecuaristas que desejam um auxílio, uma ajuda, principalmente nessa época de estiagem, de grande desafio, né? Show de bola. Lucas, obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Suas dicas foram valiosas, né? Com certeza vai ajudar aí bastante pessoas aí que estão precisando de ajuda aí nesse momento agora que vai começar um período desafiador da pecuária, que é a seca, né? Mas aí logo depois vem a chuva de novo e aí começa o ciclo novamente. Aí é a chance de você que às vezes não acertou esse manejo, dessa vez acerta nos próximos, tá bom? Para que você chegue na época das secas preparado e não passa perrengue, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado você que acompanhou o nosso podcast hoje. Ó, nós temos aí um portal de notícias, que é o nosso site, que é www.agro2.com.br, onde nossa equipe de jornalistas está ali diariamente trazendo informações para vocês, tá bom? Perdoa aqui, gente, o nariz está meio anasalado, o tempo deu uma virada aqui, eu acabei pegando uma gripe, tô de home office, mas nos próximos episódios a gente volta aí diretamente do nosso estúdio para você acompanhar nossos episódios feitos com tanto carinho para você. Então segue lá, @portalagro2 nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok. Fechou? Valeu, obrigado, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.